Nessa aula, nós vamos falar de estados físicos da matéria. Basicamente, nós temos 3 estados físicos: gás, líquido e sólido, tá? Vamos começar aqui caracterizando cada um desses estados físicos e com relação às suas interações. O estado sólido é um estado que ele tem uma forma definida, forma e um volume definido. Nós temos uma propriedade que é chamada de energia cinética, né? Que é a energia do movimento. Ela pode ser dada a energia cinética como massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A velocidade num sólido, ela é muito restrita. Eles não estão fixos exatamente, mas eles têm poucos espaços para se movimentar. Então, a energia cinética aqui, porque a gente não tem velocidade, não tem espaço para se movimentar, ela vai ser uma energia cinética baixa, tá? A energia cinética baixa e você tem uma estrutura organizada. Quando a gente passa para o estado líquido ali, nós vamos ter volume definido. Por exemplo, se a gente pega 1 litro de água, a gente pega 1 litro de água, independente de qual recipiente que ele está. E nós temos a forma variável. A forma, normalmente o líquido, ele vai assumir a forma que o recipiente que o contém. Então, a forma é variada. Ele é intermediário com relação à sua organização e também com relação à sua energia cinética, tá? Ele é intermediário com relação a essas duas propriedades. Deixa eu apagar aqui embaixo, para que eu possa escrever depois algumas outras coisas aqui. Certo? Quando a gente chega no gás, ele não tem nem forma, nem volume definido. Volume e forma definido. A gente tem ali as moléculas muito agitadas, elas têm variáveis, né? Variável. Então, a gente tem volume e forma variáveis porque as moléculas elas estão distantes umas das outras. Nós temos uma baixa organização no sólido, uma baixíssima organização. Em compensação, nós vamos ter aqui uma alta energia cinética, tá? E aqui eu esqueci de colocar, mas aqui a gente teria uma baixa, uma alta organização, certo? Se a gente for mudar, passar de um estado para outro, por exemplo, se eu quero passar do sólido para o líquido, eu vou fazer uma fusão. Se eu vou passar do líquido para o sólido, a gente faz uma solidificação. Vamos escrever melhor ali. Mudar a cor aqui, que vai ficar mais didático. E vou apagar ali. Peraí. Aqui a gente vai ter uma solidificação. Vou colocar por dentro aqui. Solidificação. Certo? Se nós passarmos do líquido para o gasoso, nós podemos ter uma evaporação, uma ebulição, uma calefação. O que determina cada uma delas é a velocidade com que elas ocorrem. Se a gente deixa no meio aí, deixando a temperatura ambiente, a gente tem uma evaporação da passagem do líquido para o gasoso. Se a gente usa a temperatura, a gente tem uma ebulição, que é quando, por exemplo, a água ferve, né? Se a gente
usa uma alta temperatura, quando a gente joga água em uma chapa, a gente tem um processo mais rápido que é chamado de calefação. Se a gente quer passar do gasoso para o líquido, nós temos um processo chamado de condensação ou liquefação. Também vai depender do quão rápido ela ocorre, né? A condensação, ela ocorre mais lentamente do que a liquefação. Se a gente quiser passar do sólido para o líquido, ou do sólido diretamente para o gasoso e do gasoso diretamente para o sólido, nós temos uma sublimação, certo? Uma outra coisa aqui que é importante nós falarmos, né, é com relação à organização com que as moléculas estão, as interações intermoleculares. Deixa eu fazer uma linha aqui. Ó, quando nós temos moléculas aqui no estado sólido, elas não têm espaço, né? Então elas são obrigadas a interagir umas com as outras. Então no estado sólido a gente tem uma alta interação intermolecular, tá? Porque as moléculas elas estão muito próximas umas das outras. Por outro lado, quando a gente está no estado líquido, essa interação ela já vai ser intermediária. No estado gasoso, a gente tem uma interação muito baixa ou inexistente, em alguns casos. Então, a gente tem um aumento da interação intermolecular do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Então, a interação intermolecular, que é a interação entre as moléculas. Certo? Beleza. Vamos lá para uma questão do PISME que fala sobre isso. A atmosfera é uma mistura complexa de gases e seu comportamento majoritário, em seu componente majoritário, é o gás nitrogênio. Aqui fala do gás nitrogênio, fala um estado físico aqui, né? Gás, que é o N2. É possível passar o N2 para o estado líquido com a diminuição da temperatura, ou seja, fazendo uma liquefação, né? Ou uma condensação. Assinale a alternativa que descreve corretamente as moléculas de N2 nos diferentes estados de agregação. Letra A. A energia cinética das moléculas de N2 é muito maior no estado gasoso. A energia cinética vai ser muito maior no estado gasoso do que no estado líquido. E as interações intermoleculares são mínimas no estado gasoso. A energia cinética no estado gasoso ela vai ser alta, maior do que a energia do líquido, e as interações intermoleculares, elas são pequenas. Essa questão aqui, essa letra aqui, me parece completamente correta. Vamos ver as demais e discutir se existe alguma incoerência aqui, mas me parece que a questão na letra A já está correta. Letra B, as moléculas de N2 estão mais próximas entre si no estado líquido do que no estado gasoso. Ok, tá certo isso. Pois as interações são mais fracas no líquido do que no gás. Na verdade, é o contrário, né? No gás é mais fraca do que no líquido. Então, aqui a gente tem a segunda parte como sendo incorreta. Quando aquecemos o N2 líquido, fornecemos energia para quebrar ligações químicas covalentes entre átomos de nitrogênio, fazendo com que ocorra a passagem de estado físico. Bom, para eu ter passagem de estado físico, eu vou ter um aquecimento simplesmente para quebrar interações intermoleculares. Quando nós saímos lá, olha só, vamos voltar aqui na figura. Quando a gente sai do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, a gente está rompendo interações intermoleculares. Se a gente vai do gás para o líquido, do líquido para o sólido, a gente está formando ali, juntando interações intermoleculares. O que são interações intermoleculares? Vamos pegar aqui, como exemplo, uma molécula de água aqui embaixo, só para a gente entender. Vou pegar uma molécula de água aqui, que ela é ligação entre oxigênio e hidrogênio, uma ligação covalente, e aqui eu vou pegar uma outra moléculazinha de água, tá? E aí eu desenhei as ligações covalentes entre elas. Essa parte aqui, da molécula de água, o oxigênio é mais negativo e o hidrogênio é mais positivo, a gente diz que cria uma densidade de carga. A parte
positiva de um interage com a parte negativa do outro. Essas linhas tracejadas aqui são representações das interações intermoleculares. Se eu mudo de estado físico, se eu passo do estado, por exemplo, líquido por gasoso, eu vou romper essas linhas tracejadas. Eu não vou romper ligações químicas, que aqui está falando, ó, quebrar ligações químicas covalentes. Quando eu quebro ligações químicas covalentes, a gente tem uma transformação química, uma reação química, não a mudança de estado. Então, aqui, o que está errado ali, ó, quebrar ligações covalentes. Não, isso não ocorre, não quebra ligação. A gente só tem uma mudança de estado mesmo, tá? As moléculas de N2 têm menor energia cinética no estado líquido, tá? Do que no estado gasoso. E por isso é preciso um resfriamento para passar de estado? Não, é preciso um aquecimento para passar para o estado gasoso. Essa alternativa também diz o seguinte: as moléculas de N2 são as mesmas no estado líquido e no estado gasoso, e os efeitos das interações intermoleculares é o mesmo em ambos os estados. Olha só, aqui está falando que os líquidos, as moléculas são iguais nos dois estados, mas as interações elas não são a mesma. No estado gasoso, a gente tem uma interação menor do que no estado líquido. Então, a resposta aqui, com certeza, é a letra A mesmo, tá? Questão de número 20, de 2024 diz o seguinte: a água sólida gelo funde a temperatura constante de 0 graus. No entanto, durante a fusão, uma fonte externa deve fornecer calor para que todo o gelo se transforme em água líquida. Processo semelhante ocorre a 100 graus Celsius, quando durante a ebulição, a água líquida se transforma em gás. A partir dessas informações, assinale a alternativa incorreta. Alternativa incorreta. A energia cinética média das moléculas após a fusão é menor do que a energia cinética média das moléculas após a ebulição. Vamos lá. A energia cinética média das moléculas após a fusão. Após a fusão, a gente está no estado líquido, tá? E é menor do que a energia cinética média das moléculas após a ebulição, que a gente está no gasoso. Isso está corretíssimo. Essa alternativa está correta, não é a incorreta que quer, tá? Após o processo de fusão, a energia cinética das moléculas pode aumentar pelo aumento da temperatura. Após a fusão, o processo de fusão, a gente também está no estado líquido aqui, tá? A energia cinética das moléculas pode aumentar com o aumento da temperatura. O que quer dizer aqui? Se eu tenho a substância líquida, vamos colocar a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e colocar aqui a 80 graus. 80 graus Celsius aqui, as duas estão no estado líquido. O que quer dizer? Quer dizer essa questão que quando a gente está no estado líquido, a 80 graus Celsius, a gente tem uma temperatura maior, aliás, a gente tem uma energia cinética maior do que a 25 graus Celsius. Isso está correto, porque maior a temperatura, maior as moléculas vão se agitar e maior vai ser a energia cinética. Corretíssimo. C. Durante a fusão, durante o processo da fusão, né, toda a energia absorvida é usada para a quebra das ligações de hidrogênio. Quando fala ligações de hidrogênio aqui, não está falando de ligação química, está falando de interação. Tá? E exatamente essa energia absorvida ela vai ser utilizada para quebrar as ligações das ligações de hidrogênio, das interações ali do sólido. Então está corretíssimo também o que está falando aqui. Quando se fala ligação de hidrogênio, está falando de interação intermolecular. D. No estado líquido, as moléculas de água não estão ligadas entre si por ligações de hidrogênio, pois todas as interações são rompidas. No estado líquido, as moléculas não estão ligadas entre si por ligações de hidrogênio, interação intermolecular, pois todas as interações são rompidas. Não. Essa está incorreta. Por quê? No estado líquido, a gente ainda tem interação intermolecular, tá? A letra E aqui, ó, acabou não saindo. Vamos ler. No gelo, todas as moléculas de água estão ligadas umas às outras por ligação de hidrogênio, interação intermolecular, que a água faz.
não havendo moléculas livres corretamente. Tá certíssimo. Então, a resposta aqui é letra D. Eu espero que você tenha assistido até aqui. Se tiver dúvidas, deixe nos comentários. Peço que curta o vídeo para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante, tá? Deixa as dúvidas, sugestões nos comentários e eu agradeço por assistir até aqui. Nessa aula, nós vamos falar de estados físicos da matéria. Basicamente,